Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém? Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que um de nós, ou anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos e Te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, que são a causa de nós não sermos consumidos. Muito obrigado. Pedimos, Pai, abençoa-nos quanto a este momento. Fala, Pai, com o Teu povo por meio desta palavra, que, Senhor, seja útil aos corações, às mentes, e que o Teu povo saia edificado nesta noite, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas. Muito obrigado pelo Teu grande amor com o qual o Senhor nos amou. Nós oramos, Senhor, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos sabem, nós concluímos uma série de mensagens no Evangelho segundo escreveu Marcos, e hoje nós estaremos iniciando uma nova série de mensagens, que é baseada no livro de Gálatas, como nós acabamos de ler. A gente vai percorrer do verso 1 ao verso 10 da seguinte forma: primeiro, do verso 1 ao verso 5. Na leitura, conforme nós fizemos aqui, ou em outro momento que os irmãos tenham feito, os irmãos vão perceber que desde a saudação de Paulo, ele faz um apanhado da graça, ainda que de forma bem pouco explícita, ainda que subentendido, a respeito do que é a graça para os cristãos em Gálatas. Isso do verso 1 ao verso 5. Inclusive, ele já faz isso no início, dando a entender qual seria o tom, o teor da carta que ele escreveu para os cristãos em Gálatas. Nós vamos perceber que daí ele fala de forma ainda mais clara, na crítica que ele traz ao comportamento dos cristãos dos Gálatas, demonstrado na carta que ele escreveu. Amém? Então a primeira coisa que nós vamos ver hoje é a graça subentendida na apresentação de Paulo. O verso 1 que nós lemos: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Os irmãos vão perceber que nas saudações que Paulo faz, seja na carta aqui especialmente em Gálatas, mas nas outras cartas que ele enviou às igrejas, ele sempre deixou claro que ele se tornou apóstolo por causa da graça soberana de Deus. Por exemplo, como nós lemos para os Gálatas, ele escreveu: não da parte de homens ou de pessoa alguma. Lá em Coríntios, verso 1 também do capítulo 1, para os Coríntios ele escreveu o seguinte: chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. E para a igreja em Éfeso ele vai repetir a mesma frase: chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Em momento algum, Paulo defendia que o seu ministério nasceu ou surgiu pela força humana, ou ter sido gerado por poder humano. Mas ele sempre deixou claro nas cartas dele que o seu ministério foi gerado por Deus, que foi Deus quem o chamou para ser apóstolo. E já no início, aqui, como nós vimos, Paulo já dá o teor de como seria a carta que ele escreveu para os cristãos em Gálatas. Porque ele mostra para nós, e a intenção dele é falar isso para os Gálatas, que a sua autoridade, que a autoridade que ele possuía como apóstolo não vinha de homens, mas vinha do próprio Deus. Não vinha da força humana, mas da graça do Senhor que o alcançou.
E, embora essa abordagem tenha sido destinada, ainda que de forma bem específica, para os cristãos em Gálatas, se nós lermos, ou quando nós lemos as cartas de Paulo, as cartas que ele mandou às igrejas, nós vamos perceber que normalmente, nas suas apresentações, ele sempre deixava isso, ainda que subentendido ali. O que nos leva para o nosso próximo ponto, que é, na maioria das suas cartas, ele traz votos. Ele vai dizer a respeito da graça o seguinte, lá no verso 13, se vocês quiserem me acompanhar. Lá no verso 13 ele diz o seguinte: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz isso para os Gálatas, ele vai dizer em outras cartas que ele escreveu, que ele destinou às igrejas, sempre demonstrando que era pela graça de Deus que ele tinha se tornado apóstolo, que ele vinha fazendo aquilo, que ele vinha realizando a obra de Deus. Sabe quando acontece algo de bom na sua vida, você fala graças a Deus? Que um ímpio talvez não entenda, fala que bom, nossa, que legal. Mas o cristão tem isso que urge de dentro dele, como que eu acho uma direção do Espírito Santo quando algo bom acontece, um milagre é realizado, e nós falamos graças a Deus. Isso é a graça de Deus atuando nas nossas vidas, nos fazendo perceber que a sua bondade se estende para além do que simplesmente a nossa salvação em Cristo, para além do que unicamente a nossa salvação no Senhor. E a graça que transformou Paulo, que transforma o pecador, tornando ele apto a obedecer às leis de Deus, é a mesma graça que faz com que os Gálatas, com que nós compreendamos a mensagem do Evangelho. E os irmãos vão perceber que conforme a leitura segue, parece que Paulo está construindo, verso por verso, uma ponte em direção aos Gálatas, tentando fazer com que eles lembrassem disso, se lembrassem dessa verdade. Porque conforme nós iremos ver mais à frente, eles estavam afastados disso. Eles tinham se distanciado dessa verdade, da graça de Deus. Então Paulo, quando escreve isso, está tentando relembrar aos Gálatas que a graça é sobre favor imerecido. É quando o Deus justo agiu em favor do injusto, do pecador. É quando o Rei dos Reis veio em favor do miserável. É quando aquele que é santo 3 vezes olhou compassivamente para nós, pecadores. E do verso 4 em diante nós vamos perceber Paulo desenhando isso. O verso 4 diz: que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Glória a Deus. O Senhor se entregou a si mesmo. Não houve coerção. O Deus Trino não fez isso porque ele se sentiu sozinho demais. Ele não fez isso porque ainda havia algum ser humano bom o suficiente pelo qual valesse a pena morrer. Não, o Senhor se entregou na sua soberana e graciosa vontade. Ele decidiu se entregar por nós. Porque Deus prova o seu amor para conosco nisto, é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. E Paulo tensionava relembrar Gálatas a respeito dessa verdade. João 10, 18, Jesus falando a respeito da vida dele. Ele diz: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dar-lhe e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. O destaque de Paulo é claro: vocês não fizeram isso, não veio de vocês isso. Vocês não fizeram nada para merecer essa graça. Vocês não tinham capacidade alguma de conseguir o favor do Altíssimo. Se ele não tivesse vindo até nós, de modo algum nós teríamos ido até ele. E Paulo, nesse início, ele conclui a sua saudação louvando a Deus. O verso 5 que nós lemos, aqui, eu vou ler do verso 4. Desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Amém. E Paulo conclui assim, a respeito, louvando a Deus, trazendo um louvor a Deus, para reforçar ainda mais essa ideia de que
o que ele fazia como apóstolo, o que ele fez como apóstolo, o cumprir da obra por parte dele era por causa do nosso Senhor, era para a glória de Deus, é para o louvor e honra do nome do Senhor. E que ele não esperava a recompensa terrena em fazer isso, mas ele cumpriu o dever que o Senhor lhe incumbiu, glorificando assim Deus por meio da sua vida. E nós concluímos a primeira parte, o primeiro trecho da mensagem, onde nós vimos que Paulo, já na sua saudação, vai trazendo ainda aqui, bem meio que escondido, falando a respeito da graça de Deus, tentando de algum modo relembrar aos cristãos na Galácia, aos Gálatas, que eles precisavam retornar para a graça de Deus. E passamos para a crítica que Paulo traz para os cristãos em Gálatas, os versos 6 ao verso 10. O verso 6 diz, como nós lemos: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. E o espanto e surpresa de Paulo nos leva a perceber também a graça de Deus na vida dele. Nos leva a perceber a graça de Deus na vida dele em relação à sua preocupação com os cristãos em Gálatas. E é um ponto que nós podemos olhar e podemos refletir, e a palavra nos ensina coisas direcionadas a isso. Seja em Filipenses 2, 5, Mateus 20, 28, a palavra nos ensina a cuidar dos interesses dos outros, tendo a mesma atitude de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em favor de muitos. A palavra também fala que Deus deu dons à igreja para a mútua edificação. Isso vai estar lá em 1 Coríntios 12, 7, que a manifestação do Espírito é dada a cada um segundo um bem comum, com a intenção, visando um bem comum. Então, quando nós, como cristãos, deixamos de pôr a trabalho os dons que Deus nos deu, nós estamos deixando de cumprir esse papel de irmãos em Cristo. Nós estamos deixando de ser úteis ao Senhor. Nós estamos deixando de ser úteis nas mãos de Deus para a edificação do nosso irmão. E Paulo revelou, e nós conseguimos enxergar a graça de Deus na vida de Paulo também por meio disso. E nessa preocupação que ele mostrou em relação aos cristãos da Galácia. E é um ponto que nós precisamos e que nós podemos sair hoje à noite levar conosco, refletindo a respeito, que nós possamos igualmente, assim como Paulo, pois também recebemos a graça de Deus, nos preocuparmos mutuamente com o bem-estar uns dos outros, a ponto de chegar e pedir esclarecimento a respeito de algumas coisas, a ponto de ter conversas francas, quem sabe difíceis, mas que são necessárias para o mútuo crescimento. Amém? Amém, Jesus. Amém, irmãos, porque essa é uma realidade muito difícil. Às vezes as pessoas não querem ser cobradas. Na verdade, se os irmãos que trabalham, os irmãos vão saber muito do que é ensinado em questão de liderança nas empresas, vai muito em direção contrária a isso que a palavra ensina. Você tem que fazer uma história inteira, enorme, para aí falar de um ponto que a pessoa precisa melhorar. Não é nem um erro, é um ponto que a pessoa precisa melhorar. Eu entendo que algumas dessas coisas sejam até interessantes de serem usadas. Mas o ponto é que, às vezes, se apegando a essas coisas, nós podemos nos perder do princípio que a palavra nos ensina e passar a nos assemelhar com o que o mundo tem ensinado. E o princípio que a palavra nos ensina é de que nós precisamos preocupar-nos uns com os outros, de modo a poder sim ter esse tipo de conversa com os irmãos. E para além de demonstrar apenas a sua preocupação naquilo que nós lemos ali, Paulo vai e aponta para o problema. Paulo aponta para o erro, qual que era a questão que estava acontecendo em Gálatas. O verso 7, deixa eu ler desde o verso 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E os irmãos vão perceber, conforme a leitura de Gálatas, que
e conforme a leitura da Bíblia, na verdade, né? Vai estar lá em Atos 14, e Atos capítulo 14 e Atos capítulo 15. Após Paulo e Barnabé, após a viagem missionária de Paulo e Barnabé, se eu não me engano, a primeira, se eu estiver errado, depois os irmãos me corrigem, por favor, mas eles passaram pelos gentios pregando o Evangelho. E logo após que eles passaram por Antioquia, uma das Antioquias da época, alguns irmãos judaizantes que estavam meio termo ali, não se sabe dizer se criam completamente em Cristo, ou se criam na lei de Moisés, eles passaram nesses lugares onde os gentios se converteram e começaram a dizer para os gentios que eles precisavam se circuncidar. Eles precisavam passar a viver de acordo com o que os judeus viviam. Pois somente assim, então, eles seriam salvos, somente assim eles seriam justificados. Mas, na verdade, isso, como o próprio Paulo vai falar, isso não é o Evangelho. Isso é outra coisa, é um falso Evangelho. E Paulo aponta para esses perturbadores, para o fato de que aquilo que eles estavam ensinando não tinha nada a ver com o verdadeiro Evangelho. E nós vemos também a graça de Deus na vida de Paulo, não somente em apontar especificamente, diretamente para essas pessoas, mas também na desaprovação e na condenação em relação a essas pessoas. Irmãos, Paulo foi bem incisivo aqui. Os irmãos conhecem a Bíblia, sabem que Paulo era incisivo, desde a briga de Barnabé, ele depois vai lá e confronta Pedro pessoalmente no meio de todo mundo. Paulo era uma pessoa bem incisiva. Ele não fala apenas uma vez, mas ele fala 2 vezes a respeito disso. O verso 8 e o verso 9 que nós lemos, ele diz, olha, mas, ainda que nós, ao anjo dos céus, preguem um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Palavra forte. E a graça que nos salva, nos leva a nos indignarmos com aqueles que, apresentando uma aparência de justiça, pregam um falso evangelho. Pregam outra coisa. Talvez no meio ali tenha um pouco de verdade, mas pregam o evangelho que não é o evangelho de Cristo. E nós vemos isso, seja nas palavras de Paulo para os cristãos em Gálatas aqui. Nós vemos isso no zelo que o Senhor Jesus mostrou quando ele derrubou as mesas, chicoteou também até as pessoas na frente do templo, na entrada do templo. Inclusive, segundo Timóteo, capítulo 3, verso 5, Paulo vai nos alertar e nos ensinar a respeito de que nos últimos dias que os homens estariam moralmente extremamente deteriorados e que haveriam pessoas com aparência de justiça que diziam gostar da piedade, mas viviam de maneira contrária a isso. E quanto a essas pessoas, Paulo inclusive fala para Timóteo, olha, afastem-se dessas pessoas. Fique longe dessas pessoas. Então nós precisamos ser enérgicos, incisivos, assim como Paulo foi, na defesa da verdade, na defesa do Evangelho. Inclusive tem uma frase do Martin Luther King que ele diz, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. De fato, irmãos, se nós nos calarmos, seja dentro da igreja, seja na nossa casa, seja em qualquer ambiente ou esfera social, podemos ter a certeza que para cada um de nós que nos calarmos, haverá pelo menos 2 falando besteira, falando bobagem, falando coisas, e ensinando coisas que não é o verdadeiro Evangelho. Por isso nós, diante de tal situação, e eu acredito que os irmãos vivenciem isso também, seja no trabalho, seja online, qualquer outro lugar, pessoas falando coisas erradas a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho, nós também precisamos ter esse posicionamento firme e forte, apresentando a eles o que de fato é o Evangelho. E que nós, diante dessas pessoas que arrogam para si uma autoridade que eles não possuem, pregando um Evangelho que nada tem de Evangelho, nós sejamos abertos, francos, no confronto com a verdade. Irmãos, isso nos leva para o nosso último ponto, que é Paulo não buscava agradar a homens, mas a Deus. E esse é um ponto realmente bem sério e importante. O verso 10 que nós lemos. Vamos ler desde o verso 8, desde o verso 9, na verdade. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado.
Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu seria servo de Cristo. Os irmãos vão perceber, conforme a leitura do livro da carta aos Gálatas e conforme for sendo expostas os próximos capítulos, que esses irmãos judaizantes que passaram pela igreja dos Gálatas, eles questionavam a autoridade de Paulo como apóstolo, como que se a mensagem que Paulo trouxe para os cristãos na Galácia fosse algo de origem humana ou para agradar os homens. Mas também aqui nós vemos a graça de Deus na vida de Paulo, porque Paulo fez essas duras críticas aos cristãos em Gálatas sob o risco de ele não ser mais bem recebido naquele lugar. Sob o risco das pessoas em Gálatas não mais gostarem de Paulo. Imagina, eles receberam o Evangelho com alegria por meio de Paulo e Barnabé, e logo um período de tempo depois são tão fortemente confrontados pelo próprio Paulo que trouxe tão grande alegria para eles. Inclusive, mais à frente, Paulo vai dizer que foi por causa de uma doença que ele pregou o Evangelho a eles, e que se fosse possível, os próprios Gálatas teriam dado um olho para ele no lugar daquele doente que ele tinha. Então, de fato, foi uma decisão difícil a ser tomada, mas ainda assim, pela graça de Deus, Paulo tomou essa decisão e os confrontou de maneira forte, de maneira necessária. E nós temos isso como exemplo não só na vida de Paulo, mas a própria palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Inclusive na última série de mensagens foi falado sobre quando Jesus estava para morrer, ele já falava abertamente para os discípulos o que ia acontecer. Até que um dia ele falando isso, vem Pedro, chama Jesus de canto e o repreende. Isso é engraçado de pensar, imagina, Jesus está do teu lado e vem Pedro para repreender Jesus, né? O Pedro era uma pessoa bem interessante. Aí ele chama Jesus e o repreende, mas ele estava errado naquilo que ele estava repreendendo Jesus, e Jesus fala para ele, olha, afasta-se de mim. Deixa eu até ler o texto aqui, se eu não me engano eu deixei aqui escrito. Não, eu não deixei aqui escrito, mas enfim. Mas Jesus vai falar para Pedro, olha, afasta-se de mim, Satanás, porque você é uma pedra de tropeço para mim, pois não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Então nós temos esse exemplo também na Escritura. Jesus não buscou agradar a homens também, buscou agradar a vontade do Pai. Nós precisamos também ter esse tipo de posicionamento. Próprio Paulo, eu disse anteriormente, no capítulo 2, os irmãos vão ver que ele confrontou e repreendeu Pedro abertamente no meio de todo mundo. Porque Pedro era uma liderança e estava agindo de forma incoerente em relação à palavra. Ananias e Safira também foram confrontados por Pedro em relação ao pecado. E nós aprendemos isso da palavra, inclusive acho que foi o pastor João que ministrou isso no domingo passado. Inclusive, boa parte daquilo que foi ministrado domingo passado meio que reflete na mensagem de hoje. Hebreus capítulo 12, verso 6. O Senhor nos ensina a respeito disso. Nos ensina que Ele disciplina aos que amam. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga a todos aquele que aceita como filho. Então nós também precisamos nos importar mais com a vontade de Deus, em obedecer a Deus, em agradar a Deus. Diante dessas situações, é necessário ser firmes, corretos, a fim de que o verdadeiro Evangelho não seja escurecido, a fim de que a palavra não seja desentendida, não seja transformada em outra coisa. Nós precisamos manter tal posicionamento, agir conforme Paulo agiu nas suas cartas, conforme nós lemos e foi ministrado. Amém?